participando, né? Quem não pôde estar presente agora, pelo menos já depois pode assistir, né? Então, vamos lá. Qual a importância do efeito estufa? Bom, antes da gente elaborar uma resposta, só para a gente recapitular, né? O efeito estufa é um efeito benéfico, ele é bom, né, para a Terra. Ele é importantíssimo para o nosso planeta ter uma vida, tá? Ter formas de vida no estado líquido, certo? Como assim? Bom, se nós não tivéssemos a temperatura que nós temos atualmente, a temperatura média do planeta, que é 33 graus, não seria possível a vida no estado líquido, porque dentro das nossas células é líquido, né? E, consequentemente, né, vocês já ouviram falar que 75% do nosso corpo é água. Então, pensa, se a gente tivesse uma temperatura muito superior, nós iríamos evaporar. Se a gente tivesse uma temperatura muito inferior, a gente ia congelar. Então, a temperatura, como ela é equilibrada, esse equilíbrio térmico que a gente tem no planeta, favorece, né, favorece bastante deixa eu só, vou mudar, vou para a mesa, gente, rapidinho. Então, ele favorece bastante, assim, para a manutenção da vida na Terra, tá? Então, é por isso que é importante a gente ter esse equilíbrio térmico, né? O problema é que, com a Revolução Industrial, a gente começou a liberar muito CO2, né? A gente mesmo, a ação antrópica, né? Então, o ser humano passou a liberar muito gás carbônico. E isso trouxe um aumento na emissão de CO2, que se acumulou e aumentou a quantidade de gás carbônico. Aumentando essa faixa do efeito estufa, aí que começou a dar problema, né? E dá, então, o aquecimento global, certo? Esse é o grande... Aí, o efeito estufa, que era uma coisa boa, passou a ser um grande vilão, tá? Por isso, na 1, o que nós vamos colocar? Deixa eu pôr a Tainara aqui. Na 1, tá assim. Então, qual a importância do efeito estufa, né? Vamos lá, eu vou ditar, tá bom? Com o efeito estufa... eu acho que eu vou compartilhar a tela e escrever junto com vocês, eu acho que é melhor. Aqui. Vocês estão vendo o quadro branco? Aham. Então, beleza. Professora, qual é a página, não? 340, Eric. É o Eric, né? É. Então tá. Com o efeito estufa, o calor proveniente da radiação solar fica retido por mais tempo na atmosfera. Evitando que o planeta se resfrie, mas também impede que se aqueça mais. Mantendo o equilíbrio térmico do planeta. Além disso, a gente já está falando do planeta, né? Mantendo o equilíbrio térmico. Bom, favorecendo a vida. Beleza. Bom, é isso aí. Tá ótimo. Porque ele perguntou, né, o que é o efeito estufa. Então, o efeito estufa é algo bom. A gente acha que é ruim, não, ele é bom. É que aí depois, com a intensificação, que aí começou a ficar ruim, né? Então, vamos lá. Esse foi o 1.
Agora, 2. A combustão, ou seja, a queima, né? Combustíveis fósseis e seus derivados, como a gasolina, é responsável por grande parte das emissões dos gases do efeito estufa na atmosfera. Que gases desse tipo podem ser gerados nesse processo? A gente viu alguns, né? O principal deles é o gás carbônico, é o CO2, né? O dióxido de carbono. Mas a gente tem os outros, o óxido nitroso, o ozônio, da combustão, aí são esses dois mesmo. Então, vamos lá. A combustão dos combustíveis fósseis podem ser gerados o dióxido de carbono ou, né, gás carbônico, e é o CO2. Ops. CO2. O óxido nitroso, que é o NO2, e o ozônio. E vocês até poderiam me perguntar, mas professora, se forma ozônio, esse ozônio não poderia, assim, subir e ajudar no buraco da camada de ozônio, ajudar, assim, contribuir com que ele retorne, né, ao estado normal? Poderia. O problema é que esse ozônio não chega até a camada de ozônio. Ele fica, né, na troposfera, ou seja, aqui onde a gente está, ao invés de subir para a estratosfera, que é o local onde o ozônio da camada de ozônio fica. Então, esse ozônio acaba sendo muito prejudicial, ao invés de ser algo bom, tá? Isso. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me falam, tá? Por favor. E vamos lá. Marque a alternativa correta a respeito do efeito estufa e das mudanças climáticas globais. Então, primeiro, o excesso de efeito estufa causa mudanças climáticas globais. Ponto. É isso aí. O excesso desse efeito estufa causa, então, um aquecimento global que tem gerado aí mudanças no clima, tá? B. O derretimento das geleiras nos oceanos causa um aumento no nível das águas salgadas. Isso acontece, mas é uma consequência do aquecimento global, né? Então, o planeta aumenta o efeito estufa, o planeta aquece. Junto com o aquecimento, o derretimento das geleiras, aumento do nível dos oceanos, perda da biodiversidade, destruição dos ecossistemas, problemas com a vida costeira, porque aí, onde que as pessoas vão morar, né? Então, é uma consequência, tá? C. Os países estão se movimentando apenas de modo individual para evitar as mudanças climáticas globais. Vocês viram no protocolo de Quioto que não é cada país isoladamente, mas é a União das Nações que fez, então, a ONU, e junto tem o protocolo de Quioto, né? Tem uma cartilha que eles precisam seguir sobre o aquecimento global e todas as mudanças climáticas, para diminuir, né? Mitigar. Aí D. Se eliminarmos o excesso de gases do efeito estufa na atmosfera, as mudanças climáticas globais deixarão de existir em poucos meses. Nós vimos também que as projeções para diminuir a temperatura da Terra, que já aumentou, né, é para 2100. Então, não é em poucos meses que a gente vai resolver o problema, né? Mas em anos, décadas, talvez até em séculos, né? Porque também pensa, a gente não está poluindo de agora, né? A gente está poluindo desde a Revolução Industrial, 1800 e alguma coisa. Então, já vai para quase 200 anos que a gente polui o meio ambiente.
não é da noite para o dia que a gente vai despoluir, né? Então, fica 3A. 4. O Sistema de Registro Nacional de Emissões, que é o CIRENE, publicou um infográfico com as estimativas de emissão de gases de efeito estufa no ano de 2015, no Brasil. O potencial de aquecimento dos gases utiliza o CO2 como referência em sua mensuração. Assim, o CO2 equivalente, ou então o CO2 EQ, né? EQ, representa a concentração da emissão de todos os gases de efeito estufa, como se eles fossem capazes de causar o efeito estufa da mesma forma que o dióxido de carbono. Esse aqui é interessante, ó. Representa as concentrações de emissão de todos os gases. Pega todos os gases causadores do efeito estufa, então vapor d'água, metano, o ozônio, óxido nitroso e o gás carbônico, juntar tudo como se o grande vilão fosse o CO2. Porque, na verdade, acaba sendo ele. Mas eles juntam tudo como se fosse um gás só, né? Uma coisa só um tipo, tá? Com base nisso, analise as informações contidas no infográfico e responda o que se pede. O infográfico, gente, é praticamente uma imagem, como a gente tem aqui, e ela nos dá muitas informações, tá? Vocês conseguem ver? Elas fornecem muitas coisas para nós. Até se a gente fosse escrever tudo isso, seria cansativo, mas batendo o olho assim, você vai falar, que legal. Então, é isso que a gente vai conversar um pouquinho, tá? Por exemplo, nesse primeiro aqui, tá? Nesse gráfico de pizza, esse redondinho é chamado gráfico de pizza. Nós temos o quê? Em 2015 foram emitidos 1,368 milhões de toneladas de CO2 equivalente, né? E aí nós temos as cores para representar. O amarelo, o verde claro, o verde folha e o verde bandeira. Então, assim, vamos para o amarelo. Aí tem um raiozinho que, tipo, tá mostrando aí energia. 33% de 2015, né? Então, 33% da emissão do CO2 equivalente em 2015 foi causado pela energia. Então, foi decorrente do quê? O que seria energia? Aí você vai para as outras informações aqui do ladinho, ó, tá? Energia é o quê? Queima de combustíveis fósseis e emissões fugitivas. Eu não sei o que ele considera emissões fugitivas, porque em nenhum lugar aqui ele falou, tá? Mas queima de combustíveis fósseis a gente já entendeu, que é queimar gasolina, gente. Queimar gasolina, tá? Ou seja, carro. Então, 31,3 desses 33, né? 31,3 é carro. Olha que significativo. Em 2015, praticamente 5 anos atrás, um grande problema, né? 30% da emissão do Brasil foi por causa de carro. Aí, se a gente descer um pouquinho, né? Continuar no sentido horário, processos industriais, 7%. Dentro desses 7%, 3,7% siderurgia, 1,7% produção de cimento e 1,6% outros. Não especifica o que é outros. Produção de cimento, pelo visto, né? Bastante, né? Produzir, então, cimento, e a gente usa cimento para construção civil. Ou seja, gente, é bastante, tá? Ainda mais se a gente considerar que o Brasil está com bastante construção civil, então precisa fazer cimento, precisa fazer concreto, precisa comprar para construção, né? Então, assim, tá aí uma coisa que é complicado você cortar, né? Já é mais difícil mexer nisso aí. Mas já é mais fácil mexer no carro. Por quê? Porque você incentiva as pessoas a usarem o transporte público, que é mais barato, não gasta. Você incentiva as indústrias, as empresas a contratarem van para buscar todos os funcionários. Então, é um carro só poluindo, pegando 30, 40 pessoas.
Você incentiva novas tecnologias para não depender só da queima de combustíveis fósseis, mas aí você tem o carro híbrido, o carro flex, o carro elétrico, tá? Então, assim, siderurgia é difícil mexer, mas já mexer na energia, mais fácil. Agropecuária é complicado mexer também, porque a gente come, né? Nós precisamos comer. Então, é complicado também mexer na agropecuária, quando na verdade a gente precisa se alimentar e depende dela para isso. Então, dentro da agropecuária, fermentação entérica. O que é fermentação entérica? Fermentação de fezes. É entérica, é intestino. Então, na verdade, o boi, galinha, vaca, ovelha, cavalo, eles vão defecar. E o produto aí, a fermentação dessas fezes, vai liberar 17,6% de CO2. Aí você fala, é só falar para eles não liberar mais, né? Não tem como. Como eles são ruminantes, então eles vão comendo o vegetal, vai acontecer a fermentação dentro do intestino deles, eles vão soltar os gases, mas também, quando eles defecarem, vai acabar que aquelas fezes vão entrar em decomposição e liberar CO2. Liberar CO2 e CH4, que é o gás metano. Então, é difícil também mexer na agropecuária. Agora, solos agrícolas. Solos agrícolas é 11,1%. Manejo de dejetos de animais, 1,2%. E outros, não especifica, né? Mas essa fermentação entérica, até ela pode servir para adubar o solo. E aí não tem problema nenhum, porque meio que é ecológico. O problema é que o produto dessa fermentação libera CO2. Quase equivalente à mesma liberação de carros. Então, aqui a gente tem aproximadamente 65% da emissão de CO2 causado por carro, que é o ser humano, e causado pelos animais que alimentam o ser humano. Entendeu? Como o negócio é bem complexo. Aí depois, mudança de uso de terra e floresta. Então, mudança no uso da terra e calagem. Isso aqui também está relacionado com a agricultura, porque a gente tem que tirar uma área de mata virgem, nativa, para plantar. Então, a gente muda o uso da terra e isso vai gerar CO2, principalmente quando a gente considera o desmatamento e as queimadas, tá? E aí, tratamento de resíduos, é esgoto, né? Esgoto aí de cidades, 6% da liberação de CO2, então, é esgoto de cidade, né? Tem umas coisas aqui que são bem graves, né? Aí na A, tá assim, quais foram as 5 atividades ou setores que mais emitiram gases do efeito estufa nesse período? Interessante. Vamos lá. Na A gente tem que pegar os 5, né? Energia, processos industriais, agropecuária, mudança no uso do solo e tratamento de resíduos. Então, são esses 5 setores. Mas dentro de cada setor, a gente tem aquela atividade que foi mais significativa. Então, é isso que ele quer. Então, vamos lá. Dentro do setor da energia, aí no caso foi 33%, né? De emissão, nós temos a queima dos combustíveis fósseis com, aí você pode pôr a porcentagem, 31,3%. Ops. Certo? O primeiro foi. Aí depois, os processos industriais, que aí vai ser 7%,
temos a siderurgia com 3,7%. 3,7%. Na agropecuária, e aí 31%. A atividade mais significativa foi fermentação entérica, com 17,6%. Tá. Mudanças no uso da terra, 24%. A atividade mais poluidora, e florestas. A atividade mais poluidora foi mudança no uso da terra. Quantos por cento? 23. Nossa, bastante. E o tratamento de resíduos, que aí vai ser 6%. Professor, vai caber na linha. Ixi, fi. Põe aqui na lateral, sim. 2, pô, mas acabou já. Ah, é igual, né? Não tem um, é 2, os dois é igual. Resíduos sólidos e efluentes. Tá. Temos resíduos sólidos e efluentes na mesma proporção. É grande mesmo. Mas é para vocês verem e tá tudo no gráfico. A gente não precisou saber nada, né? Por enquanto, a gente só precisou mesmo interpretar, né? Só a interpretação. Gente, vou mudar de tomada rapidinho. Hoje tá difícil aqui o negócio. Beleza. Posso ir para B? Pode. Pode. Então tá. Vamos lá. B. Quais foram? B. Na Laura tá entrando. Quais foram os anos em que o Brasil conseguiu reduzir a emissão de gases de efeito estufa mais do que o previsto para 2020? Ou seja, esse ano. Então, vamos lá descobrir. Aí a gente tem aqui, compromisso voluntário do Brasil. Lembra que a gente viu o protocolo de Kyoto? A gente vai falar dessa faixa aqui agora. No protocolo de Kyoto, o Brasil se comprometeu a reduzir X, né, de concentração de CO2. E aí, aconteceu aqui, deixa eu ver, compromisso voluntário do Brasil, redução das emissões entre 36,1 e 38,9 até a gente chegar em 2020, que seria esse ano, tá? Aí nós tivemos ali, ó, tá vendo essa faixa vermelha?
Em 2015, as emissões foram abaixo do compromisso voluntário. Então, o Brasil conseguiu ficar, ele ficou abaixo desse compromisso. Mas teve alguns anos que ele conseguiu estar acima, né? No caso, vamos lá. Em 2006, ele ficou entre 10% e 20%. 2007, 2008, então ele conseguiu ficar nessa faixa. 10%, 20% a menos, né? Mas, aí se a gente for 2009, 2010, 2012, 13, 14, 15, ele estava abaixo do compromisso, ou seja, ele não conseguiu cumprir o seu compromisso, tá? Então, os anos que ele ficou aí com mais, dentro, né, dessa faixa aí de abaixo, quer dizer, né, ele conseguiu cumprir até mais do que ele se comprometeu, foi nos anos de 2009, tá? Perdão, peraí. Foi aqui. Ô, senhor. Deixa eu ver se eu não consegui explicar direito para vocês. Esse limiar aqui, ó, esse tracejado vermelhinho, é quando o Brasil conseguiu cumprir e foi além, né? Então, ficou mais do que esperado, tá? Então, a previsão para 2020 é reduzir a emissão de 36,1 a 38,9, quando comparado em 2005, tá? E aí o Brasil conseguiu reduzir além do esperado, ou seja, abaixo, né, do que ele se propôs X, ele conseguiu reduzir mais ainda. E de 2009 até 2005, tá? Esse abaixo aqui é a liberação. Então, ele liberou abaixo do que ele tinha se proposto. Liberou, tipo, eu me proponho a liberar X. Ele liberou menos. Então, isso que foi positivo, tá? Então, aqui, cuidado que o gráfico mostra o contrário. Não é abaixo porque emitiu mais, é abaixo porque ele conseguiu manter mais ainda, além de manter o compromisso, ele reduziu mais, tá? Então, vamos lá. Na B, eu vou tentar encurtar porque ela é enorme, né? A previsão para 2020 era reduzir 36,1% a 38,9%. Beleza. Em relação aos níveis emitidos em 2005. Lembrando, em 97, né, 1997 foi o ano que entrou em vigor o Protocolo de Quioto, mas cada país teve um tempo aí para se organizar. Então, começou a valer mesmo para o Brasil em 2005. Continuando, né? O Brasil reduziu mais de 50%. O Brasil reduziu mais de 50% a emissão de CO2 em 2009 a 2015. Isto é, reduziu mais do que o esperado. Certo? O esperado era 36, ele reduziu mais de 50%, então, muito bom. Beleza. A gente já vai corrigir tudo, tá, gente? Por isso que eu vou usar essas duas aulas, tá? Só que falta 5 minutinhos, então se cortar a conexão, eu vou entrar com esse mesmo link, tá? Acho mais fácil do que eu criar outro. Então, a gente entra com com o mesmo link que eu mandei no grupo, tá? Se der algum problema, eu faço outro, aí vocês esperam que eu ponha no WhatsApp.
Mas vamos lá na tarefa, página 342. Nas últimas décadas, o grande desmatamento florestal deu espaço à agricultura de monoculturas, como milho, por exemplo. Além da perda da vegetação de grandes áreas, há o uso de fertilizantes nitrogenados para melhor desenvolver a plantação. Cite duas maneiras dessa prática favorecer o aquecimento global. Muito bem. Vamos lá, então. Tarefa. Nós vamos ter, então, duas práticas que está falando aqui. A primeira delas é que a gente vai fazer o desmatamento. Então, a gente vai tirar justamente o ser vivo que pega o CO2, que diminui o CO2 da atmosfera. Então, isso é um ponto. O segundo ponto é a utilização de fertilizantes, que vão, esses fertilizantes nitrogenados, tudo bem, eles enriquecem o solo, mas eles também liberam gases, e esses gases causam efeito estufa. Então, temos aí só no parágrafo, né, só no título e na descrição, né, a gente já tem os dois, então era só isso que é para falar mesmo, tá? Com o desmatamento, retira-se o ser vivo responsável pela captura de CO2. Ou seja, as plantas, pelo processo da fotossíntese, remove o gás carbônico da atmosfera, certo? E aí, além do desmatamento, temos o uso de fertilizantes que liberam gases causadores do efeito estufa. Flora. Beleza. Gente, vou deixar mais um minutinho para vocês terminarem de copiar e eu vou encerrar para a gente ir para outra aula, tá bom? Rapidão. Terminaram? Posso fechar essa? Posso fechar, gente? Ou não? Vocês estão copiando ainda? Era isso, né? Tá bom, eu espero. Ixi, tem alguém que tá pintando aí. Quem tá aprontando? Depois eu descubro e vou descontar a nota. Bom, vou parar de gravar, né? Porque